Você já ouviu essa frase? Você é aquilo que você contempla. Por isso que Jesus falou, se o seu olho for bom, todo o resto vai ser bom. Onde você deposita os seus olhos, conta demais para aquilo que você é ou que você vai se tornar. Bom dia, bom dia! Hoje a gente vai continuar o nosso estudo do livro de Esther. A gente leu ontem os 3 primeiros capítulos. A gente falou sobre o antagonismo entre Amã e Esther, entre a atitude de cada um, que ao assumir uma posição, Esther teve uma atitude de humildade, uma atitude de conhecer o ambiente, ir com calma, pedir conselhos, enquanto Amã, assim que assumiu sua autoridade, o que ele fez? Ajoelhe-se diante de mim. Ele começou a ser autoritário, exigindo uma adoração sobre ele. Mas hoje a gente vai falar vamos continuar essa história. E a gente terminou o capítulo 3 ontem, no qual teve-se a notícia de que foi determinado o extermínio dos judeus por causa da arrogância, da prepotência de Amã, porque Mardoqueu não se ajoelhava diante dele. Então ele resolveu que ele odiava tanto o Mardoqueu que ia exterminar não só ele, mas todo o povo judeu. E hoje a gente vai continuar com os desdobramentos disso. Aqui no capítulo 4, a gente vê o comportamento, os desdobramentos disso. Como? Mardoqueu e todo o povo, assim que descobre daquele decreto, começa aqui bem no capítulo 4, ó. Enquanto a decisão do rei era discutida e divulgada em todas as províncias, houve muito choro no meio dos judeus. Eles jejuavam e choravam e lamentavam a situação. A maioria deles vestia pano de saco e punha cinzas na cabeça. Ali já começou. Já começou o jejum, já começou o lamento, já começou um clamor pela intervenção de Deus. E Esther, lá dentro, ainda não estava sabendo de nada. Só descobriu quando viu a atitude de Mardoqueu ali, com aquela roupa específica de pano de saco, em que mostra a humilhação e tal. E ela manda lá alguém para descobrir pra Amã o que tá... Aliás, ó, pra Mardoqueu o que tá acontecendo. E volta com isso. E ele já fala, Esther, você tá aí dentro. Você tem acesso ao rei. Resolve esse negócio. E o que ela fala? Bate o frio na barriga. E ela fala o seguinte, todos que trabalham aqui sabem, todos os moradores do palácio sabem, ninguém pode ir na presença do rei sem ser convocado. Se chegar lá e o rei não quiser ouvir aquela pessoa, essa pessoa morre. Tá bem aqui, ó. Todos sabem qual é o destino de qualquer homem e mulher que se aproxime do rei sem ser convocado. É morte certa. A única exceção é se o rei estender à pessoa o seu cetro. Só assim ela será poupada. E aí ela manda esse recado. E faz 30 dias que o rei não me chama. Faz 30 dias, mesmo ela sendo rainha, ela não tinha esse acesso todo ao próprio marido. E aí ele fala, ela manda essa resposta para Mardoqueu e ele dá aquela respondida bonita. Não pense que só porque você mora no Palácio Real será a única judia a sobreviver. Se você insistir em ficar quieta numa situação como essa, o socorro e o livramento para os judeus virão de outra parte. Mas você e sua família serão exterminadas. Quem não sabe, foi justamente para isso que você foi escolhida rainha. Mardoqueu solta isso para ela. E aí? Você não vai se posicionar? Você tá aí à toa? Você tá nessa posição à toa? Outra situação em que a gente percebe um posicionamento quando você tá num cargo de liderança, um cargo de destaque, de influência. Lá, se a gente pensar assim, não, mas a mulher, mesmo rainha naquela época, não tinha toda esse posicionamento e etc. Só que, quer queira ou não, ela era rainha. Ela tinha uma influência como rainha. Liderar não é mandar em pessoas. Liderar é ser influência sobre pessoas. São coisas totalmente distintas, né? E aí, Mardoqueu solta pra ela. Entendi. É muita coincidência uma judia ser escolhida rainha. É muita coincidência você ter acesso ao rei enquanto seu povo é exterminado. Existe um propósito. Existe um propósito para tudo. A palavra de Deus fala, existe um propósito para tudo debaixo do céu. Então, quando a gente para pensar, Deus é um Deus extremamente intencional. Ele não faz as coisas a esmo. Não é assim que Deus funciona. Deus é um Deus intencional.
Ele tem todas as informações do presente, passado, futuro. Ele tem todo o poder em suas mãos. Ele não brinca em serviço, é mais ou menos isso. Então, tudo que a gente tem que pensar é parar diante de situações e falar: o que está acontecendo aqui? Deus, me dá discernimento. Deus, qual é o propósito dessa situação? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu estou ouvindo? Por exemplo, porque eu estou nesse lugar? Porque o Senhor me colocou nesse lugar? Muitas vezes isso já aconteceu comigo. Em que começam a acontecer coisas estranhas, coisas incoerentes, que não combinam. Sei lá, a gente sabe, a gente sente. Quando você está num lugar e algo estranho está acontecendo, situações acontecendo, você fala: Deus, por que eu estou aqui? Por que eu estou nessa situação? O que o Senhor quer de mim aqui e agora? Essa é a pergunta que a gente deve fazer. E que Esther, no primeiro momento, ficou receosa para fazer. Por que eu estou rainha? Por que eu estou nessa posição? E aí Mardoqueu vem com a chapuletada nela, porque vamos combinar, gente. Ninguém é perfeito. Então Esther se sentiu ali insegura. Eu posso chegar na presença do rei, eu posso ser a mais bonitinha de todas, eu posso ser a rainha. Olha o que ele fez com a Vasti. Primeira oportunidade que ela pisou em falso, foi espirrada do palácio. E eu? O que vai acontecer comigo? Eu gosto de estar aqui. Ela não gostava de ser rainha? Eu gosto de gostar. Ela estava ali numa posição em que ela se sentia segura, privilegiada. Eu posso perder tudo isso aqui. E Mardoqueu fala: então, Deus vai dar um jeito, né? Não é que Deus dá um jeito nas coisas, mas Deus resolve situações. Porque Ele tem todo o leque aqui na mão dele. Você pode ser instrumento de salvação ou não. A escolha é sua. É isso que Mardoqueu falou para ela. Deus vai livrar o seu povo de um jeito ou de outro. Você quer participar disso ou não? Porque para mim tá muito óbvio o porquê de você ter sido escolhida rainha. E aí ela fala: verdade. Ela cai em si. Ela cai em si e fala: não, eu tenho um propósito para isso aqui. Tem um propósito. Cafezinho, gente, eu voltei com o cafezinho. E fala: convoque a todos os judeus que morem em Suzã, jejuem ao meu favor, não comam ou não bebam durante 3 dias e 3 noites. E eu e minhas assistentes faremos o mesmo. Se fizerem isso, vou arriscar comparecer diante do rei, mesmo sendo proibido. E se eu tiver que morrer, morrerei. Ela falou: tá bom, é isso aí? Então tá. Vê essa atitude de Esther. Ela estava lá na posição de rainha, que foi o que a gente falou ontem. E ela seguia conselhos. Ela tinha um mentor dela. Todo mundo precisa de um mentor. Ninguém é bom o suficiente. Oi, Fê, bom dia. Ninguém é bom o suficiente sozinho. Então, ela chegou e convocou esse jejum. Então, vamos lá. Vamos convocar um jejum. E aí foi por isso que eu comecei a dar essa rememorada do conceito de jejum aqui, dos aprendizados de jejum que eu tive há uns anos atrás lendo um livro, né? E é o seguinte: jejum é o quê? Jejum é abstinência de comida ou bebida, como a gente vê aqui, por um tempo determinado para você buscar a Deus. Isso é jejum, tá? Então, o principal motivo para um jejum sempre deve ser busca por Deus. Esse. Só que você tem motivos secundários para esse jejum. E aí você põe causas diante de Deus. Mas a gente não pode esquecer o seguinte: se o principal e o primeiro motivo para você jejuar é buscar a Deus, não se esqueça que você também está buscando a vontade dele para sua vida. A vontade dele para aquela situação pela qual você, em segundo plano, também está buscando. Então aqui, qual era o segundo propósito aqui? O primeiro propósito de Esther era buscar Deus. Qual que era o segundo? O livramento, chegar diante do rei e ter o favor do rei e não morrer. Para então ir para outra etapa. Para então vamos lá para o segundo plano estratégico. E aí ela convoca esse jejum. Ela vê que sozinha ela também não consegue. Eu posso ser rainha, eu posso ser linda, maravilhosa, mas eu preciso de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Nós não somos autossuficientes. Só Deus é autossuficiente. Só Deus é suficiente em si mesmo. Nós não. Nós sempre vamos precisar de ajuda. Deus sempre vai nos ajudar. Mas como Ele faz para nos ajudar? Ele desce lá numa prancha de nuvens, chega na sua frente e fala assim: ó, Cláudia, agora eu vou te ajudar. E faz e tudo resolve. Não.
Deus usa pessoas. Deus usa pessoas para nos ajudar. Porque Ele usa instrumentos que a gente fala, né? Por isso que eu sempre acredito que ser instrumento de Deus na vida de alguém, para ajudar alguém, é um privilégio muito grande. Porque Deus escolheu você para essa missão. E aqui ficou evidente que Deus escolheu Esther para aquela missão. E ela pede ajuda, porque eu sou rainha, mas eu preciso de ajuda. Me ajudem em oração. Me tragam essa coragem. Jejum foi para isso. Buscar a Deus e em Deus ter coragem para ter acesso ao rei e pedir o livramento. O jejum, ele tem resultados fantásticos. Fantásticos. Jejum não muda a situação, mas jejum nos fortalece. Isso é incrível. Ele nos fortalece porque você buscando em Deus, você buscando a Deus, pensa o seguinte, o jejum ele nunca vem sozinho. Ele vem com oração e leitura bíblica. A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Vem por você ler aqui, ó, ler essa escritura. É aqui que você vai enchendo de fé. Aqui você vai sendo transformado pela leitura bíblica, porque a Bíblia é um espelho. Quando você está lendo a Bíblia, você reflete o que ela reflete você e de que forma? Ela expõe você. O espelho te expõe. Quando você está de frente para ele expõe a sua gordurinha, ele expõe a ruguinha, ele expõe, seja a sua beleza ou seja a feiurinha, né? O que você pode julgar de feiurinha. Se é que existe essa palavra. Mas é ali que Deus ele reflete em você. Então, ou seja, ali você fica exposto àquilo que você precisa melhorar e mudar e o que não está de acordo com Deus. E ao mesmo tempo, ela reflete em você Deus. Você já ouviu essa frase? Você é aquilo que você contempla. Por isso que Jesus falou, se o seu olho for bom, todo o resto vai ser bom. Onde você deposita os seus olhos, conta demais para aquilo que você é ou que você vai se tornar. E isso é uma verdade. O jejum, ele pode ter várias razões. Ele pode ser um jejum de consagração, em que você separa um tempo para se consagrar a Deus. O jejum, ele pode ser um jejum de arrependimento, de alinhamento. Foi quando Daniel percebeu que estava acabando o tempo dos 70 anos do exílio. E aí ele faz um jejum de arrependimento, pedindo perdão e a intervenção de Deus. Para que aquele exílio acabasse, para que o povo de Israel pudesse ser liberto daquela situação e voltar para Israel. Jejum, ele muda a gente. Ele muda a gente porque quando a gente usa o jejum do jeito certo, que é buscar a presença de Deus, você é mudado pela palavra de Deus, você é mudado pelo Espírito Santo, você é transformado. E como diz a palavra de Deus, de glória em glória nós somos feitos à imagem de Deus. Como assim de glória em glória? O Senhor, ele toda vez que a gente entra em contato com ele reflete a glória dele. Então, toda vez que você entra na presença do Senhor e busca a presença de Deus, por meio da leitura, por meio da adoração, por meio da oração, você tem contato com Deus. E a glória dele brilha e reflete em você. Por isso que é de glória em glória, nós somos transformados à imagem de Deus. A semelhança. Nós fomos feitos à imagem e semelhança? Isso. Mas eu digo no sentido de parecer com Jesus. É isso. Bom dia. Parecer com Jesus. Então, aqui Esther se submeteu a isso. Era um jejum de consagração. No que eu falei assim, eu vou me consagrar por 3 dias. Vou buscar o favor do Senhor para eu me aproximar diante do rei e trazer essa situação para ele. E foi isso que ela fez. O jejum, eu sou a Maria Jejum. Tá? Eu sou a Maria Jejum. Eu amo jejuar. E eu vi o Senhor trazendo isso para mim. Colocando isso no meu coração. E esses dias eu fui na nutricionista. E na nutricionista, né, jejum virou estratégia de emagrecimento. E aí eu contando sobre os jejuns que eu fazia, e eu falava, não, o jejum que eu faço é um jejum, geralmente, o jejum, pelo menos nos últimos anos, eu tenho feito jejum não para emagrecimento, jejum espiritual. E a moça curiosa falando, e aí, você já recebeu uma grande bênção jejuando e tal? Eu falei, eu já recebi, vou tirar aquele testemunho, a menina vibrando. O que ela conseguiu de Deus? Eu falei, domínio próprio. Domínio próprio. Gente, que bênção maior que foi essa. Domínio próprio.
Autogestão. Mandar em você. Porque às vezes as nossas vontades, elas falam tão alto que você não manda nem você. Você olha um... Eu lembro, gente, de eu falar isso. Que eu não sabia se eu gostava mais de comer ou dormir. Eu falava isso. Porque foram situações que foram muito afetadas na maternidade pra mim. Eu já não dormia ou quando eu queria, e nem quanto eu queria. E já não comia no horário que eu queria, na temperatura que eu queria, porque mãe sempre come comida mais fria. Ou às vezes, depois de que a fome passou, e aí a comida não tem o mesmo sabor. E eu falava isso. E gente, que pecado. Que pecado. Por quê? Porque é em Deus que tem que estar as minhas alegrias. É em Deus que tem que estar o meu amor. É em Deus que tem que estar o meu deleite. A palavra de Deus fala, deleita-te do Senhor. Que aí Ele vai conceder os desejos do seu coração. Porque daí a primeira coisa que vai te satisfazer é a presença de Deus. E aí eu vi Deus movendo isso em mim. Falei, então você gosta mais de comer e dormir do que de mim? E Ele foi transformando isso de uma maneira tão linda, tão gentil. E hoje eu me vejo uma pessoa que acorda super cedo e que jejua o tempo inteiro, mas porque Deus me transformou. Não foi por vontade minha, não foi por mérito meu, por ação do Espírito Santo. E a glória toda dele, a glória toda dele. E Esther fez isso, gente. Eu voltando aqui que eu vou perdendo os assuntos. Mulher idosa, né? De vez em quando eu brinco que eu sou um balão de gazélio, com uma cordinha. Aí eu vou viajando, Deus vai lá e fala, volta, Cláudia, volta aqui pro foco. Bom, e aí? E aí, Esther? E aí a gente vê, ela jejuou sem ar, foi um jejum rígido. Porque era gente, imagina a guerra espiritual disso. Era pra salvação de um povo inteiro. E aí ela convoca as pessoas pra aquilo, pra aquele propósito. E ela vai diante do rei. E o rei, glória a Deus, concede, né, direciona o cetro pra ela. E todo animado pergunta. Esther, ela falou assim, ó, quando o rei percebeu que a rainha Esther estava no pátio, ficou contente em vê-la. Estendeu a ela o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. E o rei perguntou, o que você se deseja, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Prometo dar o que você pedir, mesmo que seja metade do meu reino. Tava feliz assim, a Esther mesmo, né? Ousado falar isso pra ela. Mas ela fala o seguinte, rei, eu quero você. Eu quero ter a sua companhia. Então vamos fazer o seguinte, eu preparei um banquete. Aí hoje à noite lá no meu setor real, no meu banquete, junto com a Amã, ela trouxe o inimigo pra perto dela, gente. Olha isso, que ousada. Olha a estratégia que Deus deu pra ela agir. Vai você e o Amã que eu vou preparar um jantar. Vai lá você e a Amã que eu vou preparar um jantar. E foram. Eles foram e no primeiro dia acontece o jantar, o rei lá, curiosíssimo, porque ele falou assim, a Esther quer alguma coisa que eu sei. E aí ela, no primeiro dia, e o rei lá durante o banquete fala, Esther, fala logo, o que você quer? Fala aí pra mim. E ela fala, rei, volta amanhã. Volta amanhã. Eu fico imaginando o frio da barriga, gente, dela. Porque não era uma situação simples. Porque a palavra de Deus aqui, o livro de Esther conta que o decreto do rei não podia ser mudado, a lei não podia ser mudada depois de assinada e com o selo do anel do rei. Então ela sabia que a situação ali não estava simples. E ela foi, convocou o jejum, faz o primeiro dia de banquete, faz o segundo dia de banquete. E aí a gente vai deixar isso para amanhã, para o último dia. Mas qual é a moral da história de hoje? O jejum é uma estratégia extremamente importante diante das situações. Extremamente importante diante das situações. E ele não muda situações, mas ele muda nós. Ele nos dá coragem. Ele nos traz a providência divina. Ele abre os céus. Ele traz o favor do Senhor. Ele muda realidades. Mas por quê? Porque, primeiramente, por meio do jejum, que vem a tríade, jejum, leitura bíblica e oração, ele nos traz para a presença do Senhor. E aí a gente começa a pedir, não o que a gente quer, mas que a vontade dele seja feita. E por quê? Porque a palavra de Deus fala, eu separei aqui, gente, ó. A palavra de Deus fala em Romanos 12:12. Não imitem a conduta e os costumes desse mundo, mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. Assim vocês aprenderão, por experiência própria, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso. A perfeita e agradável vontade de Deus. É isso.
Quando a gente ora, a gente jejua, a gente busca a presença de Deus, o benefício passa a ser o próprio Deus. Isso que a gente tem que alinhar no nosso coração. No jejum, a gente busca algo. E o que a gente busca? Deus. Porque o benefício do jejum é a presença, é o próprio Deus. Porque a gente sabe que a presença, a vontade dele, como diz aqui em Romanos, é boa, perfeita e agradável. Às vezes a gente não pode compreender, a gente não consegue compreender o resultado. Mas a gente sabe que ele sabe primeiramente de todas as coisas, que o controle está nas mãos dele, que nada foge do seu controle. E como diz em Jó, nada pode frustrar os planos de Deus. E aí, por isso que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai querido, eu quero te agradecer pelo dia de hoje. Quero te agradecer porque a tua misericórdia ela foi renovada junto com o nascer desse dia. Senhor, eu peço alinhamento no nosso coração, para termos o entendimento do que é o jejum e para que ele serve. Que o propósito primeiro, Senhor, a primeira situação, a primeira coisa que para que o jejum ele é praticado, é para buscar a tua presença, para buscar a tua vontade, para ter uma maior profundidade no relacionamento contigo. E que ele pode sim ter um segundo propósito, mas que ele não pode atropelar o primeiro. Porque o grande e principal benefício do jejum é a tua presença. Quero te agradecer, Pai, pelo Espírito Santo, porque eu sei que ele vai trabalhar em nós toda essa palavra o restante do dia e vai nos ajudar a compreender essa verdade. Peço, Pai, que o Senhor mude o nosso interior, Pai. Nós estamos dispostos a isso. Arranca toda a raiz de rebeldia, toda a raiz de desobediência, toda a raiz de frieza espiritual que possa existir no nosso coração e que esteja impedindo o Espírito Santo de trabalhar em nós. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, porque nós queremos ser moldados por Ti, transformados por Ti. E em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Tchau, tchau, gente. Bom dia. O negócio caiu aqui.